Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes, mesmo quando os são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-la com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Oremos. Senhor, a tua palavra diz que aquele que crê em ti, do seu interior sairia rios de águas vivas. A tua palavra diz que o Senhor derramaria torrentes de águas sobre os sedentos. Vivemos dias como profetizou o profeta Amós, que o Senhor enviaria fome sobre a terra, mas fome não de comida, fome não de bebida, mas fome de ouvir as tuas palavras, Senhor. Ó Pai, tantas igrejas estão reunidas neste momento, tantas pessoas em volta de um púlpito, esperando um alimento celestial, esperando o pão. Ó Pai, os púlpitos precisam ser reformados. Estamos em outubro, mês da reforma. Quantas abobrinhas sendo ditas, Pai, no teu púlpito. Historinhas, testemunhos rasos, e a tua palavra sendo deixada de lado, piadinhas. Mas nós queremos, Pai, ouvir a tua palavra. Queremos o teu pão celestial, Senhor. Porque sabemos que da tua palavra depende a nossa vida, depende a nossa eternidade, Senhor. A eternidade dos homens é algo sério, Senhor. Eu me coloco como um vaso, Senhor, e peço, Senhor, misericórdia e graça sobre minha vida, Senhor, para que o Senhor me use como instrumento, Pai, neste curto período de tempo. E que venha algo, Pai, que não seja do meu coração, mas que seja do coração de Deus, direto do trono, Senhor. Para que sejamos vivificados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bem, irmãos, continuando a exposição da terceira carta de João, nós vemos que João escreveu essa carta a um jovem chamado Gaio. E Gaio, quem era Gaio? Gaio era um discípulo de João,
provavelmente alguém que ouviu do Evangelho e foi discipulado pelo apóstolo João. E João o tinha como filho, como a gente vê no verso 4. E João nutria grande amor por esse jovem chamado Gaio. E esse amor que João nutria por Gaio era um amor baseado e fundamentado na verdade, no Evangelho. E João estava muito feliz, porque ele ouviu dos missionários que Gaio apoiava, que Gaio estava andando na verdade. A maior alegria que um pai pode ter em relação ao seu filho não é o seu filho ser rico, não é o seu filho ser um médico bem-sucedido, não é o seu filho ter grandes profissões da vida, mas é o seu filho estar andando nos caminhos do Senhor. Não adianta, irmãos, a gente ter sucesso no trabalho se a gente não teve sucesso no nosso lar. A maior alegria que um pai pode ter em relação ao seu filho é ver o seu filho andando no caminho do Senhor. Essa é a maior alegria. Ainda que o seu filho esteja num trabalho mais simples, mas seja um trabalho honesto, que a gente tenha alegria nos nossos filhos, nos nossos jovens, de ver eles andando no caminho do Senhor. Essa é a maior alegria que um pai pode ter em relação ao seu filho. E aqui a palavra de Deus vai dizer que Gaio estava andando na verdade. Mas por que Gaio estava andando na verdade? Verso 5. Porque você procede, Gaio, fielmente naquilo que pratica com os irmãos. Porque você o recebe eles, mesmo quando são estrangeiros. Gaio estava andando na verdade, porque o método, o filtro pelo qual ele se relacionava com os irmãos, que ele se relacionava com as pessoas na igreja, era a verdade, era o Evangelho. E esse é o filtro pelo qual nós devemos nos relacionar. É a verdade, é a pessoa de Cristo. Então Gaio recebia pessoas desconhecidas, pessoas estranhas, porque ele se relacionava por elas através de Cristo Jesus. E nós vemos, da última vez que nós expomos esse texto, que Deus, o nosso Pai, se relaciona conosco através de seu Filho, através de Cristo Jesus. E da mesma forma nós, como igreja, devemos nos relacionar uns com os outros através de Cristo Jesus. A cruz nos dá um óculos, a cruz nos dá uma nova visão de mundo. Da mesma forma que o Pai olha para a sua igreja, olha para nós e não nos julga, porque Ele vê a pessoa de Cristo Jesus. Nós também não podemos impor filtros nas nossas relações. Nós devemos nos relacionar uns com os outros, com base na obra de Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus, vendo sim que nossos irmãos têm debilidades, têm fraquezas, mas eu os amo e eu quero me relacionar com eles, porque eu também tenho fraquezas, porque eu também tenho debilidades, e eu me relaciono com meus irmãos, baseado em Cristo Jesus. Gaio não se relaciona com os outros por causa de afinidade. Então vamos trazer mais para os nossos dias hoje. O jovem falando: eu quero ficar numa igreja que só tem jovem, que fala as minhas coisas, que fala a minha coisa. O contrário também é verdade. Às vezes a gente já está numa idade mais avançada, a gente não quer se juntar com um jovem. Não, são jovens. Quero ficar com os que são da minha idade. Quando na verdade o Evangelho não tem espaço para isso.
Não tem espaço para fazer grupinhos. Todos nós somos um corpo e somos unidos. E nos relacionamos por ver Cristo na face um dos outros. Uma igreja que não está fundamentada, o seu relacionamento entre os irmãos, na pessoa de Cristo Jesus, na palavra, no Evangelho, ela está fracassada. Por mais que ela tenha milhares de jovens, por mais que ela tenha milhares de pessoas, é uma igreja que não glorifica Deus. Pois Deus só é glorificado quando a sua igreja está sendo vivida em amor, fundamentado na verdade, no Evangelho. Então, João escreve a esse jovem Gaio, porque estava tendo um problema naquela igreja. Gaio estava com dificuldades, os missionários estavam com dificuldades. Os missionários falavam para João: João, você vai enviar a gente para lá? Lá naquela igreja tem um homem chamado Diótrefes, que não está nos recebendo e que está nos expulsando. Perceba que existem barreiras para o avanço do Evangelho. E muitas das vezes essas barreiras estão dentro da própria igreja. Existem sim servos de Deus, bons líderes, homens de Deus, mas também há pessoas, falsos mestres, gente enviada por Satanás para parar o avanço do Evangelho. Então a gente vai ver no verso 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia lá naquela igreja, entre eles, não nos acolhe. Então João aqui, ele para de falar de Gaio, que era o exemplo, o cristão que acolhia os missionários, e agora ele vai falar de Diótrefes, que não acolhe, o mau exemplo. E por que Diótrefes não estava acolhendo os missionários? E por que Diótrefes não estava acolhendo João? Porque Diótrefes gostava de ser o primeiro, gostava de se aparecer, porque Diótrefes queria primazia para ele, porque Diótrefes via João, via os missionários, via outros líderes como concorrentes, como ameaças à sua liderança, porque Diótrefes tinha como Deus não Cristo Jesus, mas o seu próprio ventre. E hoje na igreja, infelizmente, muitas das vezes, por causa de trabalhadores dormindo, pode ser infiltrados lobos, pessoas que querem parar o avanço do Evangelho e querem manipular a igreja para utilizar a igreja como poder, para utilizar a igreja para ganhos políticos, para utilizar a igreja como instrumento de influência. Diótrefes era um homem que ficou cego, como John Stott diz: o egoísmo, ele vicia as nossas relações. O ego, o orgulho, ele vicia as nossas relações. Então Diótrefes é um cara totalmente poluído, um instrumento de Satanás, que está parando o avanço do Evangelho, tentando parar, porque ele não vai conseguir, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. E o motivo pelo qual ele tentava parar o avanço é porque ele não entendeu nada do Evangelho. É porque ele não entendeu que toda a glória, que tudo que fazemos na igreja, não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus, Criador dos céus e da terra, que governa sobre todas as coisas, que é o Senhor da igreja,
que é o cabeça da igreja. Diótrefes não viu a Deus, como João vai dizer. Diótrefes não conheceu a Deus. Diótrefes não era crente, porque um crente jamais teria essa postura de ver os outros como concorrente, de ver os outros como ameaça. Muito pelo contrário, um crente vai dobrar os seus joelhos e vai orar para que Deus envie mais trabalhadores. E é isso que nós queremos nessa igreja, que Deus envie trabalhadores, que Deus envie pessoas melhores que eu, melhores que Ramiro, melhores que Pastor João, porque toda a glória é de Deus. Deus é o Senhor dessa igreja e toda a glória é para Ele, não é para o homem. Diótrefes não entendeu isso, e muitas pessoas hoje não entendem isso, e acham que a igreja é um local para se promover, para se aparecer, que é isso que João fala. Diótrefes gostava de se aparecer, queria ser o primeiro. E ele rejeita a autoridade apostólica do apóstolo João. Verso 10: por isso, se eu for aí, e aqui o apóstolo João lembrando que ele já está idoso, filho do trovão, velhinho, querendo ir lá, eu vou lá para resolver isso aí. Far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Irmãos, o apóstolo João foi vítima de calúnia. Quem somos nós? Perceba, esses lobos são covardes, fazem calúnia contra o apóstolo João, o senhor idoso, que deu a sua vida pelo avanço do Evangelho, apóstolo escolhido por Cristo, caminhou com Cristo, apóstolo amado por Cristo. E esse lobo covarde fazia calúnias a respeito do apóstolo João. A verdade é que Diótrefes, e muitas das vezes os lobos, os falsos mestres fazem isso. Eles se projetam diminuindo os outros, falando mal dos verdadeiros líderes, dos verdadeiros mestres, dos verdadeiros profetas. E ele queria diminuir o apóstolo João, falava mal de João, não o acolhia. Perceba a covardia. Falar mal do apóstolo João, um senhor idoso já, para ter poder e influência sobre a igreja. Que coisa abominável. Provérbios vai dizer que isso é a sétima coisa abominável que Deus abomina: criar contenda entre os irmãos. Mas perceba, ele não só fazia isso, como também ele não acolhia os missionários e os expulsava. Era um cara totalmente antibíblico, expulsava os missionários sem base bíblica nenhuma, queria ser o dono da igreja, queria mandar na igreja. Nenhum pastor, nenhum presbítero, ninguém, nenhum homem tem autoridade para expulsar alguém da igreja. Somente a própria igreja pode fazer isso. Amado, e aqui João fala para Gaio: não imites o que é mal. Gaio, não imite Diótrefes. Nós podemos aprender com os maus exemplos. João diz para Gaio: Gaio, olha para Diótrefes, não faz o que ele está fazendo. Vou acelerar aqui por causa do tempo. Aquele que pratica, não imites o que é mal, senão o que é bom.
Aquele que pratica o bem procede de Deus, nasceu de novo, foi transformado, é crente. Mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, não conhece a Deus, não é convertido. E o impressionante aqui é como é que Diótrefes, um homem desse, chegou ao cargo de liderança da igreja. Porque, perceba, Diótrefes, João tentou escrever aquela igreja e Diótrefes engavetou a carta. Não leu a carta para a igreja. E por isso que João escreve para Gaio. Perceba também que Diótrefes, ele tinha uma certa autoridade que ele utilizava de forma errada para expulsar pessoas da igreja. Então, o que tudo indica que Diótrefes era um líder daquela igreja local. E o que nos impressiona, como é que um homem como esse é líder de uma igreja? Estando os trabalhadores dormindo, vem o inimigo e planta um joio. Devemos estar alertas, irmãos. Nem todo mundo que está na igreja, que é presbítero, que é pastor, é crente. Sei disso porque eu já fui da igreja, nasci na igreja, cantava no coral, era líder de UMP e não era crente. Não era convertido, não. E tem muita gente na igreja que não nasceu de novo. Lembra de Nicodemos, em João capítulo 3? Mestre da lei em Israel. E Jesus diz para ele: necessário vos é nascer de novo. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão um testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio provavelmente é quem está levando a carta para Gaio, está entregando essa carta para Gaio. Então João aqui está falando sobre Demétrio. Para Demétrio, graças a Deus, nós temos bons exemplos. Se por um lado nós temos maus exemplos, temos falsos líderes, temos lobos, nós temos bons exemplos, pessoas de Deus. E glória a Deus por isso. Por Deus ter dado bons pastores, né, para guiar o seu rebanho. Muitas coisas que tinha que te escrever, Gaio, mas todavia não quis fazê-la com tinta em pena, pois em breve eu espero ver-te, então conversaremos viva voz. Pois em breve eu espero ver você, Gaio, e eu quero falar com você de viva voz. Ah, irmãos, a igreja não é a igreja de WhatsApp, a igreja não é a igreja de cultos online, a igreja é a igreja de relacionamento. No céu, o céu não haverá fantasmas. No céu nós estaremos em corpo, e corpo incorruptível. Ah, o céu! Jesus veio à terra para resgatar um corpo. Um homem caído, e ele está no céu reinando em corpo. No céu estaremos com corpo, com corpos, matéria. E a igreja é feita disso, de relacionamento, de matéria. Um pai quer se relacionar com o filho. João tinha Gaio como filho. João queria se relacionar com Gaio pessoalmente. Você verá a face de Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Essa é a beleza do Evangelho, a beleza da cruz de Cristo. É muito mais além
de Deus ter nos salvado e de Deus ter nos livrado da sua ira. Isso é belo, isso é maravilhoso, Deus ter nos livrado de um tormento eterno. Mas muito mais belo do que isso é nós sermos feitos filhos de Deus. E agora o véu está rasgado e nós podermos nos relacionar com o Pai. O Evangelho é relacionamento. Relacionamento. E é isso que falta hoje na igreja. Não são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Satanás, o Google, ChatGPT, EA, inteligência artificial, conhecem a palavra de Deus. A igreja precisa de pessoas verdadeiramente que conhecem o Deus da palavra, que têm um relacionamento, que vivem, pessoas que são tocadas, pessoas que são ungidas, pessoas que são transformadas, pessoas que caminham com Deus de dia e de noite. O Evangelho é relacionamento. Deus quer se relacionar com o homem. Por isso Ele envia o seu Filho para dar a sua vida, para resgatar a sua igreja, para nós nos relacionarmos. Não importa, irmãos, se você não tem as melhores roupas. Não importa se você vai fazer um churrasco e você não tem condição de comprar as melhores carnes. Não importa se você só tem um miojo para comer. Não importa se você só tem um tostão de dinheiro no bolso. Deus quer você. Deus quer se relacionar com você. Deus teve prazer. Deus se deleitou em saber que você um dia seria um homem, uma mulher de oração. O Evangelho é relacionamento, é conexão com o Pai. Igreja é relacionamento. São corpos, são pessoas. Deus quer se relacionar com o homem. Se você perde uma moeda de 50 centavos no mato, você perde muito tempo procurando ela se você não encontrar? Não. Você vai olhar, não achou, vai continuar a sua caminhada. Se você perde 10 mil reais, 20 mil, 30 mil, é diferente. Com certeza você vai revirar a noite toda procurando onde que está esse dinheiro. Porque nós muitas das vezes procuramos a Deus, buscamos a Deus como se busca uma moeda de 50 centavos, irmãos. Irmãos, Deus é o mais valioso que nós temos nesse mundo. E Ele quer se relacionar conosco. Por isso Ele enviou o seu Filho. O Evangelho é relacionamento. Por isso que a igreja deve ser uma igreja acolhedora. Para encerrar, o tempo já está avançado. Lembre-se da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta. O pai está esperando aquele filho. O pai corre em direção àquele filho, o pai o abraça, porque ele quer se relacionar com o filho. Ele tem prazer no relacionamento com aquele filho. Mas há algo interessante lá em Lucas 15, naquela parábola, que ele diz: servos, tragam um anel, tragam sandálias, tragam vestes. O pai pede para que os servos da casa dele levem as coisas até aquele filho perdido.
para que aquele filho saiba que ele é amado do Pai. Da mesma forma, nós, igreja, devemos acolher aqueles que vêm até nós. Devemos colocar um anel no dedo, sandálias nos pés. Para que as pessoas saibam que há um Deus no céu, um Pai amoroso, que as ama, enviou o seu Filho para salvá-las. Que nós sejamos uma igreja acolhedora, que manifesta o amor de Deus nesse lugar. Essa é a minha oração. Oremos. Senhor, graças te dou, Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Graças te dou porque o Senhor, mesmo nós sendo pobres, nu, miseráveis, o Senhor quis se relacionar conosco. O Senhor enviou o seu Filho. E o Senhor nos ama da mesma forma que o Senhor ama o seu Filho. O unigênito agora é primogênito dentre muitos dos irmãos. Pai, desperta a tua igreja, Senhor, porque todos nós somos crentes, todos nós temos um ministério. A tua palavra diz que o Senhor nos reconciliou com Cristo, e o Senhor nos deu um ministério. Cada um de nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. Nos foi dado um ministério de reconciliar o homem caído com o seu Pai, por meio de Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que a sua igreja seja negligente ao ministério que nos foi otorgado, Senhor. Mas antes, sejamos fiéis servos a Ti, Senhor, que leva as roupas, que leva anel, que põe sandália nos dedos, daqueles que vêm até a Ti, que se arrependem. Que nós sejamos uma igreja acolhedora, que manifesta o Teu amor, que manifesta para o mundo que há um Pai que os ama e o quer salvar. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê, Pai, amor, baseado na verdade, para que sejamos uma igreja acolhedora. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.